começando mais um Falha de Cobertura. O Corinthians é campeão do Mundialito de Verão FIFA. Título legítimo em cima do Vasco. Serginho, nenhum dos dois venceu a última Libertadores, nenhum dos dois fez gol, mas gostaria da sua pincelada sobre esse título legítimo do Corinthians. Pincele, Serginho. Pincelo sim, Daniel. Minha pincelada vai para esse vice-campeonato mundial do Vasco, Daniel. Meus parabéns à equipe do Vasco e meus parabéns também à equipe do Corinthians e à FIFA por esse formato muito mais inteligente de campeonato mundial que evita você ter que ser campeão da Libertadores. Realmente, a Taça Libertadores é uma competição que historicamente dá trabalho, traz aborrecimento, então nada mais interessante do que esse novo formato. E outra situação que é importante ressaltar aqui, que é essa decisão da FIFA do Campeonato Mundial ser disputado aqui no Brasil, o que foi muito bom para o Corinthians, que evitou que o Corinthians tivesse que viajar para o Japão, que é uma viagem muito complicada. Eu não sou geógrafo, mas o Japão é muito longe e tinha que transformar também a Taça Guanabara em válida para título mundial. Para o Botafogo também ter a oportunidade de conquistar esse título e não só algumas equipes que têm grandes plantéis. Com certeza, são privilegiados. Eu quero fazer uma denúncia, Daniel. Denúncia! Grupos internacionais, Daniel, estão infiltrados aqui no Brasil, como esse time Manchester United, que veio aqui para tentar roubar esse vice-campeonato do Vasco, Daniel. Mas jamais teria um sucesso, Serginho. Não faz sentido nenhum trazer equipes estrangeiras para disputar o Mundial. E esse Manchester United aí, ele veio pra cá pra fazer baderna, Daniel. Isso aí é turismo sexual. O atleta Edmundo do Vasco, quando deu aquele drible de chaleira, de costas, em cima desse atleta aí, do zagueiro desse Manchester United aí, aquilo ali tava a comprovação de que o rapaz estava completamente embriagado, fedendo a sexo. Olha, Serginho, eu vou usar essa oportunidade agora para discordar frontalmente de você, porque eu acho que esse seu comentário acerca do turismo sexual é ingenuidade da sua parte. Porque o turismo sexual é o que fomenta a economia desse país. Porque praia, Serginho, praia tem tudo quanto é lugar. Montanha tem tudo quanto é lugar. Qual que é o nosso monumento mais antigo? Nenhum. Você vai num supermercado na Europa, você está arriscado a esbarrar com a senhora com a idade mais avançada que o nosso país, comprando um peixe. Destaque! Meu destaque, craque Daniel, vai pro atleta Amaral do Vasco da Gama, que quase se matou em campo de tanto correr atrás da bola. É impressionante a entrega desse atleta Amaral, Serginho. Temos imagens fortíssimas aí desse momento que, infelizmente, ele perdeu as esperanças e tentou o suicídio, se atirando de uma altura que é a própria altura dele. Quase conseguiu. E o meu destaque vai para a comemoração do goleiro Dida, Serginho. Depois do pênalti batido para fora do Edmundo, que deu o título ao Corinthians, ele demonstrou toda a sua vibração, toda a sua felicidade, extravasando a euforia pelo título mundial. É um atleta que deve estar com uma ausência da glândula da emoção, Daniel. Uma situação que é muito triste e nós devemos apoiar esse atleta e todas as pessoas que têm algum tipo de alguma coisa que está faltando. Vasco 0, Corinthians 0. O Vasco entrou em campo com Elton, Paulo Miranda, Odivan, Mauro Galvão e Gilberto. Amaral, Felipe, depois Alex Oliveira, Juninho, depois Viola e Ramon, depois substituído por Donizete The Panther. Na frente, Edmundo e Romário, técnico Antônio Lopes. E o Corinthians, craque Daniel, veio escalado com Dida no gol, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber. Vampeta, que depois entrou Gilmar no lugar dele, Rincon, Marcelinho Carioca e Ricardinho, que logo depois foi substituído pelo atleta Edu. O Gilmar, que está em excelente forma física, Serginho. Temos imagens aí dele se aquecendo para entrar, fiquei impressionado. Um atleta muito bem preparado, Daniel. Ele poderia jogar, por exemplo, 6 meses sem se alimentar, que ele ainda teria força para correr, com certeza, com essa quantidade de alimento que ele carrega dentro do corpo. E ocupa muitos espaços em campo, né, Serginho? Isso é importante no futebol moderno. Agora, continuando, a gente tem um atleta no ataque, Edilson, que foi substituído por essa grande promessa mundial, que é o atleta Fernando Baiano, Daniel. E ao lado dele, o artilheiro Luizão. E o técnico, Daniel, pela primeira vez, um técnico feminino, essa belíssima mulher chamada Oswaldo de Oliveira, Daniel. Um jogo como esse, Serginho, um jogo de poucas chances, poucas Libertadores, normalmente é decidido num detalhe. Numa infelicidade do atleta, numa contusão, num AVC em campo, num óbito.
Com certeza. Inclusive, o Vasco ele veio orientado para garantir esse vice-campeonato, Daniel. Veio orientado a chutar para fora, chutar por cima do gol, meter na trave e cumpriu a risca. E por isso conquistou o vice-campeonato. E os 90 minutos ficaram no 0-0 e fomos para prorrogação, Serginho. Que o grande destaque dessa prorrogação foi aos 18 minutos a entrada de Donizete de Panther, que passou o jogo todo recebendo instrução do técnico. Só que quando ele entrou no final da prorrogação, Daniel. E ele já tinha esquecido todas as instruções e não fez uma boa partida. Pênalti! Nesses pênaltis, Daniel, eu tava acreditando no goleiro Elton, Daniel. Porque o goleiro Elton é um grande pegador de faltas e o pênalti é uma falta dentro da área. Serginho, inclusive o Elton é um goleiro quase impossível de ser batido numa cobrança de falta. Ele é um goleiro impossível de ser batido em cobrança de falta. Edmundo foi para a cobrança do último pênalti Cruz Maltino, bateu muito bem, com categoria, com a chapa do pé, no cantinho. Infelizmente no cantinho demais, foi para fora e o Corinthians é campeão legítimo do mundo. E pode comemorar a torcida corintiana, inclusive comemorar muito com o técnico Oswaldo de Oliveira, que extravasou toda a sua emoção nessa comemoração, mostrando ser uma treinadora muito sensível. Vemos aí imagens muito fortes do técnico Oswaldo de Oliveira completamente desfigurado pela emoção. Emoção muito forte. Sem contar que um técnico sem amigos que se viu obrigado a comemorar esse título do Corinthians completamente sozinho, abraçando a si mesmo. É uma situação muito solitária desse técnico, Daniel, porque é uma mulher aprisionada num corpo de homem com um nome de mulher, que é esse nome de Oswaldo. Depois ele ainda é sequestrado por uma gangue de corintianos que invadiu o Maracanã e tenta fugir levantando o voo, Serginho, o que se demonstrou completamente ineficaz. Não podemos ter nenhum tipo de preconceito contra ninguém. Serginho, ponto final no Fala de Cobertura de hoje. Parabéns ao Corinthians, parabéns à FIFA, parabéns ao Vasco, parabéns a todos os habitantes da Terra. E eu aproveito para pedir desculpas ao telespectador por qualquer barulho que tenha vazado, que estamos realizando uma obra, Serginho, no estúdio hoje, de expansão, porque a televisão, Serginho, é um meio que só tende a crescer. Inventaram essa tal de negócio de internet aí, mas isso tudo é uma palhaçada. É uma moda passageira, Serginho. Isso aí é uma moda passageira de jovens. Assim que esses jovens se tornarem idosos, isso vai ser prontamente esquecido e a televisão só tende a se consolidar como o único veículo de massa do planeta Terra. Com certeza. Você não pode derramar uma lágrima no e-mail, Sérgio. Quando você escreve emocionado, que mancha a tinta e torna incompreensível tudo que você escreveu. Até por isso eu ia te pedir para você pudesse me dar aquele adiantamento, porque tá faltando a segunda parcela do meu curso de alfabetização. Adiantamento. Adiantamento pelo quê? Por trabalhar aqui? Você quer receber para trabalhar aqui? Acabamos de concordar aqui sobre a importância social da televisão, Serginho. Mas E eu abro um espaço para você aqui e eu ainda tenho que te pagar. Mas você que arrumou aquele curso de alfabetização que é pago. Mas não pago por você, Serginho. Quem é que está sendo alfabetizado? Mas eu já estou pagando o programa. Mas você paga? É claro, mas tudo que você faz... Então que você vai sair na rua comprar uma maçã, eu tenho que te pagar também. Vai pegar ônibus, eu tenho que correr atrás do ônibus para pagar essa passagem. E para onde foi aquele dinheiro que eu assinei, todos aqueles talões de cheque ontem para você? Para pagar o meu plano de saúde, Sérgio. Você me desgasta, Sérgio. Você me desidrata, Sérgio. Olha a quantidade de água que eu tenho que beber no programa para discordar de você.